Meu querido diácono Lino, os queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra São Pedro e São Paulo. Na semana passada, nós vimos Jesus incentivando os apóstolos a não terem medo da perseguição. Se lembram disso? Nós falávamos da perseguição do coração, a perseguição dos de dentro e a perseguição dos de fora, não é? E hoje, continuando de alguma maneira essa meditação apostólica, celebramos e vamos refletir sobre São Pedro e São Paulo, esses dois grandes heróis da fé. Meditar a sua figura, olhar para eles, olhar para o seu exemplo e tomar para nós também os ensinamentos para que nós sejamos também apostólicos, né? A primeira coisa que nós vemos quando nós olhamos para Pedro e Paulo é que eles fizeram uma experiência singular do chamado de Cristo. Explico-me melhor, singular mesmo. A igreja que nós vivemos e professamos a fé é a igreja católica, apostólica, romana. Ou seja, a igreja é apostólica porque ela está fundada sobre o alicerce dos apóstolos. Quais apóstolos? Aqueles que Cristo escolheu. E ponto. Primeiro Jesus escolheu 12. Dentre os 12 havia um que o traiu. Então saiu do colégio apostólico. E esses 11 apóstolos que sobraram escolheram Matias, o 12º, para completar o número 12. E pensávamos que pararia por aí. Mas a misericórdia de Deus, como o próprio São Paulo diz, ainda não tinha terminado. E ele foi escolhido, São Paulo, como um abortivo, ele diz. Ou seja, aquela criança que não vai nascer viva, né? Um abortivo. Deus o escolheu como um abortivo e deu-lhe a vida. Aqueles que ninguém podia imaginar que seria um apóstolo, foi escolhido por Cristo como apóstolo, o menor de todos. O seu nome antes era Saulo, que significa grande. Mas quando ele se converteu, de repente quis ser chamado de Paulo, que significa pequeno. Ele é o último dos apóstolos. E o primeiro de todos, em todas as listas, é o apóstolo Pedro, que nós vimos hoje aqui no Evangelho. Sobre ele cai uma promessa: sobre ti edificarei a minha igreja. E esses dois apóstolos, Pedro e Paulo, derramaram o seu sangue por Cristo na cidade de Roma. O martírio os uniu, a fé em Cristo os uniu, a vida cristã de discípulo os uniu. E é por isso que nós o celebramos juntos. A tradição coloca isso de um modo muito bonito, dizendo que, apesar de terem morrido, serem martirizados, né, em anos diferentes, foram os dois martirizados no dia 29 de junho. Nós não sabemos se isso é uma verdade histórica, mas é uma verdade de fé no sentido de que, de fato, os dois tinham essa unidade no apostolado, de derramarem o sangue na mesma cidade de Roma, de pregarem o mesmo Cristo, de terem o apostolado como seu coração, não é? Muitas vezes, quando nós ouvimos pregações sobre São Pedro e São Paulo, parece que o acento é colocado na diferença. Pedro era um rude pescador. Paulo era um erudito que estudou na escola de Gamaliel. Pedro pregou o evangelho aos judeus. Paulo pregou o evangelho aos pagãos. A gente está sempre vendo as diferenças, né? E eu penso que, sinceramente, nós não temos que focalizar hoje na reflexão as diferenças, mas aquilo que os unia, aquilo que os tornava os dois apóstolos de Cristo. Do mesmo modo, também, às vezes, nas pregações, se enfatiza muito os pecados de Pedro e Paulo. Pedro era um pecador, negou Jesus 3 vezes, não teve coragem de defender o mestre, quando o mestre mais precisava. Paulo também era um pecador, perseguiu a igreja de Deus, ele mesmo diz, e por isso o último dos apóstolos, porque perseguiu a igreja de Deus. Só que não adianta enfocar nos pecados deles. Os pecados dos apóstolos nos consolam um pouco, né? Porque se Jesus é dono de uma fábrica de reciclagem tão boa, que transformou Pedro e Paulo em santos, eu também tenho esperança. Isso sim. Agora, os pecados não são para serem imitados, né? O que é para imitar em Pedro e Paulo? As virtudes. Então vamos fazer isso. Enfocar hoje naquilo que os une, na virtude que os torna apóstolos de Cristo, não é? Muito interessante o evangelho de hoje, porque no evangelho de hoje
Jesus coloca as coisas exatamente no seu lugar. Se a gente quisesse resumir a mensagem, né, de quem dizem os filhos, os homens, né, quem dizem os outros, que é o filho do homem, qual seria o resumo? Os homens dizem que o filho do homem é um profeta. Diz ali o evangelho, né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas, ou seja, tudo profeta. A opinião comum diz que Jesus é mais um profeta, mais um que veio, né? E Jesus coloca as coisas no lugar, mais um profeta não. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, em nome da igreja, professa uma fé verdadeira. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Ou seja, não é um profeta, mas é aquele que foi pregado pelos profetas, não é? E ele mesmo, agora Pedro, é enviado como profeta. Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, quem é aquele que carrega uma palavra que vem do céu? É o profeta. E esses homens, primeiro 12, depois Paulo, foram os apóstolos. A igreja tem muita veneração por eles. Tanto assim que nós somos uma igreja apostólica, mas nós não chamamos todo mundo de apóstolo. Eu não posso chegar aqui agora e falar, eu sou apóstolo. Não. Apóstolos foram eles. Padre, mas já teve alguma homilia por aí? Alguma coisa? Que o senhor falou que a gente tem que ser apostólico. O que o senhor queria dizer? Aí sim. Apóstolos foram aqueles homens escolhidos por Cristo. Nós precisamos ter espírito apostólico, coração apostólico, desejo apostólico, vontade, né, de levar a mesma mensagem de Cristo. Mas isso não significa que nós somos apóstolos? Chegamos então agora na homilia. Olhar para os apóstolos, Pedro e Paulo, e descobrir o que neles nós podemos imitar para sermos apostólicos. Eu tenho usado, desde a semana passada, e pretendo fazer isso nas próximas missas, eu tenho usado a própria liturgia da missa para tentar explicar as coisas, não é? Pois eu encontro as 3 coisas necessárias para um apóstolo na mesma liturgia da missa. Em primeiro lugar, aquilo que nós fazemos quando nós chegamos e começamos a Santa Missa. O apóstolo, a apóstola, né? Aquele que tem espírito apostólico, deve ser uma alma de oração e de penitência. Essa é a primeira coisa. Começamos a missa pedindo perdão dos nossos pecados e nos confiando a Deus pela oração inicial. Segunda coisa, uma alma apostólica deve ser uma alma de palavra e de profecia. É o que nós agora estamos fazendo. Ouvimos a palavra de Deus e agora a homilia é uma prolongação, não é? Prolongamento desta palavra. Palavra e profecia. E por último, uma alma apostólica deve ser uma alma de serviço e caridade. É justamente o que acontece no final da missa, quando nós somos enviados, né? Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Não é o Senhor vos acompanhe para vocês guardarem na gaveta, né? É o Senhor vos acompanhe para vocês darem testemunho de misericórdia e serviço. Senão não é apostólico, né? Vamos meditar então essas 3 coisas. Comecemos pela oração e penitência. Os queridos irmãos e irmãs, os apóstolos eram homens profundamente orantes e profundamente penitentes. Leiam os Atos dos Apóstolos. Leiam as tradições que contaram aqueles que foram discípulos dos apóstolos. São Policarpo de Esmirna, Santo Irineu de Lyon, São Clemente de Alexandria, Adeu e Mani no Oriente, e tantos outros que conheceram ou diretamente os apóstolos ou aqueles que foram imediatamente os primeiros discípulos. E vocês vão ver, homens de oração e penitência profunda. Por quê? Quando nós vemos assim, falamos que os santos rezam por nós, né? Ou aqueles homens rezaram, parece que a gente sempre pensa de que rezaram pela igreja. Agora no céu, sem dúvida nenhuma, é só isso mesmo. Agora, aqui na terra, rezavam por si. A oração é o lugar que, em primeiro lugar, nós nos transformamos. Por isso a oração vai junto com a penitência. Se eu não entendo que eu sou o primeiro atingido pela mensagem apostólica, eu nunca serei apóstolo. Apóstolo, tu primeiro. Começa por ti. Porque senão não há.
Senão é como se eu pegasse uma cartilha e tentasse botar em prática algo que eu, em primeiro lugar, não vivo. Oração e penitência. Quando perguntaram à Madre Teresa de Calcutá, não é? O que tinha que mudar na igreja, ela não teve nenhuma dúvida. O que tem que mudar na igreja sou eu primeiro. Sou eu mesma, ela dizia. Eu não vejo nada mais a mudar na igreja a não ser eu mesma. Se nós não começamos por nós, vamos começar por onde? Sermos moralistas que querem consertar o mundo? Conserta primeiro a ti mesmo. Segundo, homens de palavra e profecia. Outro dia eu falava isso numa homilia. Estou aproveitando o mês de julho, que é férias do seminário, e eu não tenho que dar aula, e estou fazendo meus estudos pessoais, né? E o assunto que eu tenho estudado, nesse tema da história da igreja, que é a área que eu gosto de estudar, é quem eram os profetas do Novo Testamento. Quem eram? São Paulo diz lá na carta aos Efésios, né? Em primeiro lugar estão os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores. Eu me pergunto, quem eram esses profetas? E o que eu tenho entendido da leitura da palavra e dos escritos dos primeiros cristãos, que eu tenho conseguido ler, né? Que tem chegado até mim, é que esses eram homens e mulheres que viviam radicalmente a mensagem de Cristo. Não estavam na hierarquia, não eram bispos, padres, papas, mas eram homens e mulheres tocados pela graça de Deus de tal modo que mudavam o rumo da igreja. Esses são os profetas. A história teve muitos. Se lembram daquele pobrezinho lá de Assis, que um dia Deus disse para ele: não vês que a minha igreja está em ruínas? Vai e reconstrói a minha igreja. Francisco não era padre, não era papa, não era bispo, e influenciou mais a igreja do que todos esses. A mesma coisa Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Ávila. O cura de Ars era padre, sim, mas sem dúvida ensinou os padres a serem padres com mais força do que muitos bispos. Os profetas têm essa força, é a nossa missão. Muito interessante hoje a primeira leitura, que fala que Pedro tomou, o anjo disse, né, toma teu cinto e a capa. Procura na palavra de Deus qual é o primeiro lugar onde aparece cinto e capa. E você vai encontrar no profeta Elias. Pois é, um profeta. Os apóstolos, além de serem apóstolos, também eram profetas. E em terceiro lugar, misericórdia e serviço. E aí está Cristo como nosso exemplo. Se eu quero ser uma alma apostólica, eu não posso ser indiferente. Eu não posso ser fechado em mim mesmo. Como é que Jesus Cristo disse no Evangelho? Nisto todos conhecerão que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos repetir isso? Nisto todos conhecerão que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E também disse no Evangelho que vendo as vossas boas obras darão glória ao Pai que está no céu. Uma alma apostólica é uma alma de oração e penitência, sem dúvida. Nós somos uma usina de reciclagem de nós mesmos, com a graça do Espírito Santo. Uma alma apostólica é uma alma de palavra e de profecia, testemunho. E uma alma apostólica é uma alma de misericórdia e de serviço. Que o Senhor nos ajude a vivermos bem essa missa, que é a nossa vida. Aqui é uma espécie de resumo, mas a minha vida precisa ser uma missa. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.